Belo Horizonte. A gente tem uma eleição para prefeito para acontecer em 2024, mas acho que para adotar aqui um clima de carnaval, já deu para perceber que tem gente esquentando os tamborins. Tem gente que já passou, inclusive, botou carro na avenida. Pelo menos o abre-alas já foi colocado. Acho que o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que foi visto no Então Brilha, no bloco famosíssimo de carnaval aqui de Belo Horizonte, já é um daqueles que botou carro alegórico, contratou o carnavalesco, levou todo mundo para a avenida. Talvez está no ensaio, por enquanto. Enquanto o Fouad Noman está mais ou menos no barracão da escola, está ainda lá com os tamborins balançando, e nos concedeu uma entrevista há pouco mais de uma semana, aqui no Café com Política, para falar, entre outros assuntos, de problemas na Câmara e etc. E aí, chegou num certo momento, foi perguntado se considerava Gabriel Azevedo um rival ou se considerava um aliado. E a resposta foi, no mínimo, simbólica. As duas coisas. Porque diz o prefeito, nas palavras dele, que, bom, o Gabriel disse que quer ser prefeito de Belo Horizonte. E diz que eu quero ser candidato. Eu ainda não sei se eu vou ser candidato, mas parece que teremos aí um embate entre os dois. A postura do prefeito de Belo Horizonte, Marina, de se equilibrar entre alguém que diz não tô nem aí para a eleição, mas identificar quem é um potencial rival, coloca Fouad Noman com que necessidade? Ele precisa virar alguém mais conhecido da população, ele precisa assumir um embate abertamente com Gabriel Azevedo. O que fazer se você tivesse que dar um conselho político para Fouad Noman? Minha nossa, eu acho que partir para o embate direto agora não é bom para ele, até porque o Gabriel tem a Câmara toda do lado dele, assim, né? A maioria, pelo menos. Mas eu acho que o Fouad tem sim um problema de conhecimento, ele é desconhecido pela população, até pelo perfil dele, apesar de que eu acho que quem vota em Belo Horizonte gosta desse perfil, né? Gestor, Belo Horizonte, Contagem, gosta desse perfil bom gestor. Mas ele precisa sim lidar com essa falta de popularidade. A gente até falou que outras vezes eu cheguei a dizer que eu tenho dúvida de como, se o Fouad vai ser bom de voto, se o Fouad vai ser bom de urna, mas ele está no segundo cargo mais importante do Estado, se for pensar em eleição, né? Que é governador de Minas, prefeito de Belo Horizonte. Então ele tem a máquina na mão, então ele já tem um poder enorme, ele já entra como um candidato fortíssimo, sendo bom de urna, não sendo bom de urna. Só que eu acho que o principal problema dele vai ser se equilibrar com a Câmara. Principalmente o Gabriel tem dito aí nos discursos, eu tenho pressa, Belo Horizonte cansou de esperar. Ele tem se colocado como grande defensor do combate contra a corrupção na Câmara, de limpar a Câmara, inclusive de muitos projetos, tocando muitos projetos, ele está mostrando o serviço realmente. Então o Fouad vai ter que cuidar desse embate. E se a gente for lembrar, o Fouad disse certa vez que a diferença entre ele e o Calil era a seguinte, que o Calil tinha uma eleição pela frente. Então, por isso que ele tinha problema com a Câmara. Então, se a gente for seguir nesse mesmo raciocínio, o Fouad também, a situação dele vai só piorar, porque a eleição está cada vez mais perto. E por mais que a gente continue no barracão, a eleição já está rolando desde o fim da última. É igualzinho em carnaval mesmo. Acabou um desfile, a gente já começa a pensar no outro. Então, esse ano para o Fouad é o ano mais importante para ele. É esse ano que ele precisa realizar as coisas. É esse ano que ele precisa construir o que ele vai ter para mostrar no ano que vem, se ele for realmente candidato, que é o mais provável que ele seja realmente candidato. Ele está no cargo. Então, é o mais provável que ele tente ser candidato. Então, ele precisa de realizações. E nesse embate constante com a Câmara, é muito difícil ele conseguir construir alguma coisa. A gente lembra do Calil. Quanto tempo ele ficou praticamente de mãos atadas só respondendo CPI, brigando com o vereador. E parece isso um roteiro para o qual a gestão Fouad está caminhando com duas CPIs que podem resvalar nos seus aliados políticos, Calil, em função da última gestão, mas também no seu próprio secretariado, secretário de governo Josué Valadão e outros secretários que estão na mira. Ricardo, a posição de Fouad Noman, por enquanto, parece ser aquele presidente da escola, tá lá como um patrono, dizendo, não sei se a gente vai com um samba-enredo X, Y, o que nós vamos escolher. Mas parece que o pessoal do outro lado já está chamando, tem que descer aqui pro chão, porque tem que botar carro na rua, tem que escolher comissão de frente, tem que fazer tudo isso, ainda que o senhor não queira, porque o carnaval, esse não vai poder faltar. É uma situação sempre difícil quando você tem o seu futuro nas mãos de um adversário, né? E se você considera que
Gabriel Azevedo é candidato em 2024, você já tem o prefeito, de certa forma, nas mãos do seu adversário, né? Mas cada um está fazendo o seu papel na história aí. No caso de Gabriel, tentando antecipar ao máximo a discussão eleitoral, né? Porque quando você se coloca, parece muito mais, chama muito mais atenção, diz que você tem pressa e tal, você está, de certa forma, tentando trazer a eleição para logo, né? Para as pessoas terem atenção àquilo ali, dizer, olha como é que ele é diferente do outro e tal. E quem está no poder, que já tem o cargo como oportunidade para, né, para entrar com meio caminho andado, tem que ter menos pressa, né, para isso. A gente viu isso como um erro, inclusive, do prefeito, então o prefeito Alexandre Calil, quando foi disputar o governo do estado, porque ele teve uma postura igual à do Zema, aliás, até menos, né? Enquanto o Zema já estava viajando aí pelas cidades, ele estava ali, não, eu sou prefeito, tem que esperar e tal. E não é, o desafiante é quem tem que propor o jogo, né? Então eu acho que cada um está na sua postura. No caso de Fuad, ele conta com o seguinte, olha, em Belo Horizonte normalmente os prefeitos são reeleitos, né? Em geral, as pessoas fazem ali um referendo, se mantém ou não mantém, né? Então, apesar dele ter sido eleito como vice, ele seria o favorito na próxima eleição e ele não teria interesse de começar essa briga agora. E principalmente quando você começa uma briga em que você tem mais a perder do que o seu adversário, né? Porque o presidente da Câmara é que empurra as coisas para frente que podem prejudicar o executivo. Mas é uma situação que você não tem muito jeito. Aquela coisa de, quando um não quer, dois não brigam. Nesse caso, se um não quiser brigar, vai apenas apanhar, né? Mas o outro não vai deixar de bater por causa disso, né?